Boas palavras, poesias e reflexões. Nessa semana nós tivemos a morte de duas personalidades muito queridas do povo brasileiro. A Gal Costa, essa grande cantora, que faleceu aos 77 anos, e o Rolando Boldrin, esse ator, poeta, compositor e um grande curador da cultura brasileira. E essas duas mortes deixaram as pessoas tristes. Eu até publiquei uma poesia, eu também vou recitar de novo essa poesia aqui hoje, mas eu fui induzida a tecer algumas reflexões, né? O que é, né? O que é a nossa pátria, né? Que muitas vezes a ideia de pátria é usada de maneira tão patrioteira, tão militaresca, tão reducionista, tão exclusivista, né? Como se muitas vezes o patriotismo é uma forma de exclusão de outros povos, uma forma de não fraternidade entre os povos, né? E na verdade a nossa pátria é o planeta Terra, né? Nós somos um só mundo e aliás a nossa pátria é o universo inteiro, porque nós habitamos esse universo infinito. Então, quando a gente reduz muito a ideia de um patriotismo exclusivista, fechado, esse verde amarelo ditatorial que está ultimamente reinando entre nós, que foi apropriado, né, pela extrema direita, essa ideia de pátria, ela é uma distorção, né, porque muitas vezes justamente essas pessoas ou esses movimentos, isso foi sempre assim, né, desde o século XIX, passando pelo século XX, o nacionalismo exacerbado, muitas vezes é uma forma de desprezo pela própria cultura nacional, né? Porque os maiores artistas, os maiores intelectuais, aqueles que mais fizeram pela cultura do país, são desprezados pelos patrioteiros de plantão, né? Então, é preciso entender que amar o país ou o povo em que nós nascemos, que é uma coisa natural, que a gente goste, que a gente se sinta bem acolhido, e é bom que assim seja, e se assim for, né, que muitos não se sentem, né, muitos não se sentem acolhidos, porque não há uma justiça bem distribuída, não há um acolhimento igualitário para todos, né, então muitos estão excluídos do projeto da pátria, do projeto da nação, ainda, né, e portanto precisamos incluir a todos e todas, né, todos precisam fazer parte desta mesma comunhão de cultura conjunta. Mas quando nós temos essa visão de fato de que uma nação, de que um povo, de que uma pátria não é para ser uma pátria militarizada, ditatorial, não é para ser uma pátria exclusivista que se oponha a outras pátrias, mas que seja uma terra, um país, um povo, uma nação que dê sua contribuição ao mundo, né, através da sua arte, da sua cultura, da sua intelectualidade, da sua ciência, da sua intermediação pela paz, da sua proteção à natureza, né? Então, isso sim que é uma contribuição de fato para que o país, no caso o nosso Brasil, se eleve na cultura internacional, no plano do planeta Terra, como uma contribuição não bélica, não exclusivista, não patrioteira, não minúscula, mas uma contribuição madura, né? E é isso que nós esperamos que possamos fazer ou retomar daqui para frente. E por conta dessas mortes, né, da Gal Costa e do Rolando Boldrin, eu fiquei pensando também nesses dias, né, o quanto que é importante nós nos conectarmos lendo, ouvindo, participando, assistindo, mas sobretudo sentindo, né, a poesia dos poetas, as canções dos músicos, a literatura dos grandes, dos Guimarães Rosa, dos Ariano Suassuna, dos grandes que contribuíram, do Machado de Assis, de tantos que contribuíram, de Drummonds, né, de Cecílias Meirelles, de Coras Coralinas, aliás, todos esses grandes autores que passeiam aqui fartamente pelo meu Boas Palavras, né? Todos grandes poetas, né? Poetas, escritores, etc.
e ouvir os músicos, e conhecer os intelectuais, e valorizar os nossos cientistas, esses que também se dedicam a pesquisas, universidades, ou seja, o quanto que nós temos que estar conectados com aquilo que é bom, com aquilo que nos dá orgulho de sermos brasileiros. A nossa música, a nossa arte, a nossa poesia, nosso teatro, nosso cinema, enfim, né? E também aquilo que nós já produzimos no campo da ciência, no campo da intelectualidade, da sociologia, da filosofia, das ciências humanas, enfim, nós temos um legado já bastante solidificado. E esse legado é que nós temos que procurar continuar, procurar cultivar, procurar transmitir às novas gerações, para que essas novas gerações criem novos legados tão bonitos, tão potentes, tão empoderados quanto esses que nós já recebemos, ou que esse que nós estamos também contribuindo para que se faça no país. Essa conexão com os grandes brasileiros, e quando eu falo grandes brasileiros, não é o herói militar, não é o torturador, isso não é grande, isso é vergonha do Brasil, né? Os grandes brasileiros são os que contribuíram para o desenvolvimento, para a paz, para a educação, um Paulo Freire, né, um Darcy Ribeiro e tantos outros, né? Para conhecer a nossa cultura, para aprofundar aquilo que nós somos e aquilo que nós podemos vir a ser, né? Então, essa conexão com essas grandes personalidades se faz através da sua leitura, de nos conectarmos com as suas obras, com o seu legado, mas também se faz através do afeto, né? Através da nossa emoção, da nossa comoção, que ontem, né, nesses dias, quando nós tivemos essas mortes, sentimos isso, né? Quantas pessoas ficaram tristes, abaladas, exatamente porque se conectaram, né, com esse afeto à cantora e ao ator, ao cantor também, ao poeta Rolando Boldrin. Quer dizer, então esse afeto também nos conforta, nos fortalece, nos faz ter vontade, né? Nos faz ter ânimo de vencermos aquilo que é obscuro, aquilo que é triste em nosso país e no mundo, né? O racismo, a violência, o desejo de dominação, a atitude predatória em relação à natureza, todas essas coisas negativas, ruins, de que nós estamos fartos nesses últimos anos, né? Que não aguentamos mais ouvir tantas notícias que nos adoecem, inclusive psiquicamente. O que nós podemos contrabalançar, né? Fazer um contrapeso a toda essa sombra que nos envolveu? São esses projetos que nós temos que ter daqui para frente, nosso empenho de educar, de trabalhar, de criar, de colaborar, de nos unirmos, de pacificarmos o país, né? Todos esses desejos, mas também a nossa conexão com aquilo que é bom, né? Com aquilo que nos dá orgulho, aquilo que nos dá vigor, aquilo que nos dá bem-estar. E eu vou ler para vocês então duas poesias. Uma que eu fiz esses dias, que eu já até publiquei, mas vou deixar aqui registrada no Boas Palavras, que é a poesia em homenagem a Gal Costa, né, e ao Rolando Boldrin. Num dia como o de hoje, eu fiz no dia da morte dos dois, que foi 9 de novembro. Num dia como o de hoje, que a morte veio levar dois artistas de grandeza, só nos resta um poetar que conforta, numa ode, no lamento, para dizer com cadência o que vai no sentimento. Posso mesmo imaginar nosso Boldrin, nossa Gal, acolhidos entre flores, num iluminado astral, recebidos por poetas, Cornélio para Boldrin e para a linda Gal Costa é Caíme Tom Jobim. Música, festa, poesia, abraços em profusão, lágrimas de alegria na bela recepção. E depois de recompostos da viagem para tão perto, voltem os olhos a nós, com um olhar novo e desperto. Continuem a semear poesia, arte e cultura nesse Brasil que precisa de novo ganhar altura. Poetas, musas, cantores de todo esse céu brasileiro, ajudem a nossa terra a brilhar em som trigueiro.
Precisamos de vocês para refazer o país, restaurando a nossa alma num destino mais feliz. Vinícius e São Pixinguinha, e Guimarães e Suassuna, que a arte em sua nobreza num só canto nos reúna. Voem, Gal e Boldrin, nesse novembro de bruma. O corpo ficou aqui, mas a alma agora é pluma. Essa foi a dessa semana e agora uma inédita que fala exatamente sobre essa questão do Brasil, mais especificamente. E o Brasil será quando? Quando será o Brasil? Aquele do céu de anil, da justiça perfeitíssima, de um masculino gentil, de um feminino viril, de um calado fuzil. Quando será esse povo, se igualando de novo, sendo que nunca igual se foi em irmandade cabal? Quando a distribuída terra, a extinta guerra, a gleba protegida, semeada, aguerrida? Quando será um país inteiro, de fato feliz, de canções em flor de lis, de gente que não dobra a cerviz, de extintos manejos vis, de homens tão varonis? Tudo será quando quisermos, fizermos, com nosso mando, com nosso acordando, com nosso educando. Venha a nós, Paulo Freire, de nossa sede se abeire. Venha a nós, Darcy, reacenda a força tupi. Venha a nós, Zumbi, dos palmares e seus pares. Venham a nós, musas e poetas, almas tantas diletas, chiquinhas e dandaras, peles pretas, peles claras, ancestrais e gentes raras. Será quando fizermos de todo esse bom legado algo mais alto e letrado, um povo mais forte e alado. E assim ficam essas nossas boas palavras de hoje, nesse sábado, enviando a nossa saudação, que eu não fiz no início, a todos os que acompanham o nosso canal Paz e Bem e também o canal da Associação Brasileira de Pedagogia Espírita. Um abraço.